que a gente recebeu o convite para estar hoje aqui reunidos na primeira apresentação do tema, né, da tarde, e um sentimento de muita gratidão por estarmos na casa que a gente frequenta, vendo rostinhos que a gente conhece, né, e hoje em especial a visita de pessoas da nossa família. Então é um dia muito gratificante para a gente que está aqui. O tema, como a Maria Emília falou, não é um tema fácil. Ela falou que era um tema tranquilo, mas a gente sabe que dependência, vício, uma coisa que está aí no dia a dia, está aí no cotidiano das pessoas, e a gente vai tentar compartilhar o que a gente tem trabalhado nessa área, o que a gente tem aprendido, porque aqui vocês vão compreender que vai falar também um dependente, porque às vezes a palavra dependência e vício, a gente logo interpreta a questão do álcool, das drogas, que também são vícios, mas a gente vai compreender juntos na tarde de hoje, assim a gente espera, que a dependência ela vai muito além das substâncias químicas e materiais. Existe a dependência moral. Então, como a gente não tem a capacidade para falar de dependência como professor, mas como um igual, nós vamos tentar dar o melhor aqui, viu, gente? Vocês me perdoem se a gente der uma derrapada aí durante o tempo, porque o tema ele é muito importante, mas como a Maria Emília tentou aliviar no início, é difícil, né? Então vamos lá. Libertando-se dos vícios. Essa é a proposta para a gente trabalhar juntos nessa tarde. Quem somos? Para a gente começar a trazer o referencial para a gente falar de vício, de dependência. Somos seres materiais com contatos espirituais? Tem gente que já respondeu e falou que não é não. Ou seres espirituais passando por experiências materiais? Eu não sei vocês, mas eu não tenho vivido assim não. Esse é o desafio, né? E a gente imagina que, por ter essa dificuldade de estarmos investidos na matéria, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, a gente muitas vezes se confunde com a própria matéria e atropelamos as questões mais básicas, mais simples da vida, como um sorriso, uma gentileza, um boa tarde, um por favor. Eu falei que é difícil e tem um acréscimozinho também pessoal, porque eu vou falar aqui hoje de questões que a minha família está aqui presente e sabe que a gente realmente vai estar falando, mas ainda não trabalha, né? Só você, Henrique, aqui todo mundo faz. Todo mundo faz, gente? Faz errado. Brincadeira, né? Vamos lá. A gente buscou referência de algumas palavras para a gente trabalhar juntos no tema. Vício, prática irresistível de mau hábito, segundo o Aurélio. Acho que eu vou inverter de lado para te dar trabalho, hein, Fernando? Com a mão direita é melhor. Independência, sujeição, subordinação. Aqui eu consigo me identificar em alguns aspectos já.
Vamos além. Virtude, que seria a transformação do vício. Disposição firme e constante para a prática do bem. Essa é a nossa meta, né, pessoal? É onde a gente precisa trabalhar para chegar. E a autonomia, a gente colocou como a transformação da dependência seria a faculdade de se governar por si mesmo. A gente ter o nosso próprio controle da nossa encarnação. Porque muitas vezes a gente se vê no turbilhão dos dias, né? No trabalho, no lar, na via pública, a gente vê a nossa conduta de uma forma atabalhoada, sem cuidado, porque parece que a gente não tem autonomia. A gente está trabalhando num automatismo, num ritmo tão frenético e cada dia mais na gente. O nosso Mestre Jesus, ele nos traz no Evangelho, em várias passagens ele fala isso, os tempos são chegados. Ele está falando dessa reforma, desse esforço íntimo, há 2000 anos atrás. E a gente vem percebendo que a cada década que passa, a cada século que passa, a cada milênio que passa, as coisas vão ficando mais difíceis. Porque na época do Cristo não existia luz elétrica, não existia automóvel, não existia internet, WhatsApp. E é tanta coisa, é tanto material didático para a gente viver na matéria, que muitas vezes a gente se perde no material didático e esquecemos a essência da vida. Por isso que o desafio, se a gente não se despertar para começar a trabalhar os valores de mudança, vão ficando cada vez mais distante da nossa capacidade de assumir a autonomia na vida. O pessoal aqui participa, Maria? Muito. Muito pouco ou muito, muito? Muito, muito. Ainda mais chega gente de fora, né? Assim, de fora do dia, né? Aí que o pessoal fala a idade, né? Então vamos lá. Pessoal, se tiver algum ponto que queira reforçar, por favor. A gente está com o microfone sem fio aqui, a gente vai até a pessoa, aí que não fala mesmo, né, Maria? Vamos lá. A gente trouxe alguns dados aqui da Organização Mundial da Saúde. No início do século XX, éramos apenas 3% da população mundial considerada estressada. Imagina, gente, 3%. Devia ser uma maravilha, né? Éramos felizes e não sabíamos. É o que a gente está falando. O tempo vai passando, as coisas vão ficando mais complicadas. E hoje, gente? Como é que será que está hoje? Alguém arriscaria um número aí? 3% sem estresse. Quem dá mais? 99. 97,5. Vamos lá. Tem a margem de segurança 3% para cima ou para baixo, né? Vamos ver. Em 2012, é o último dado que a gente encontrou. A cada 10, 9 dos habitantes do planeta já sofreram alguma sensação de estresse. É quase que os 100%, né? E a ansiedade? Eu gostaria de dar uma notícia para os otimistas aí, se encontram nos 10%. Pela estatística aqui, se já estamos, é todo mundo. Não é verdade? É todo mundo. Tem um outro dado também, mas esse ainda não é oficial, mas a gente pode trabalhar de uma forma como informação. Pesquisadores ligados à Agência Nacional de Saúde
aqui do Brasil, estão pesquisando com suspeita de uma espécie de efeito colateral das pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica, redução do estômago. O que eles estão descobrindo, fazendo análise e comparação com faixa etária, com sexo e técnicas, que têm técnicas diferentes, por isso que ainda, imagino, não tenha divulgado essa pesquisa, que algumas pessoas, que eles não divulgam o número, estão buscando, após a cirurgia, que inicialmente deveria ser para a gente ter uma vida mais saudável, não é mesmo? Inclusive, essa cirurgia ela é recomendada no caso de obesidade mórbida, obesidade com risco cardíaco, alguma coisa nesse sentido. Descobriu-se que as pessoas estão buscando, por falta de um preenchimento interior, álcool, drogas, esportes radicais, depressão. Ou seja, nós estamos tratando da parte estética e física, mas não estamos tratando dentro. Ou seja, o cobertor está curto, porque a gente precisa trabalhar dentro também. Não adianta só se preocupar com a aparência. Aliás, a aparência, gente, é a coisa mais fácil que tem aqui na matéria, né, da gente se preservar. Mas a gente sabe que a aparência é ilusão. A gente não vai levar o que a gente aparenta fisicamente. Pelo contrário, a gente precisa trabalhar o nosso espírito, os nossos valores morais, os nossos valores interiores. Eu acho que ninguém vai participar, não. Tem alguém me soprou aqui que ninguém vai participar. Pode deixar que eu falo. Tá? Nossa, passou voando, nem vi. No capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos buscar a origem da dependência. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes do espírito. Ou seja, as questões que nós estamos falando, que fazem parte da nossa vida, se diz respeito ao nosso espírito. Espírito a gente vê, pessoal? A gente enxerga espírito? Não. Vamos ver se o pessoal está sabendo, Marinha. Algumas pessoas enxergam espírito. Enxergam? Algo parecido com o espírito, né? Perispírito. O corpo espiritual, o perispírito. Que na verdade, quando o médium, aquele que consegue perceber a presença de amigos espirituais, ele está enxergando o perispírito da entidade. E dentro do perispírito está o nosso espírito. Está o nosso espírito, que é a nossa casa mais íntima, a nossa centelha divina, onde devemos realmente buscar viver como somos. Lembra daquela pergunta lá no início? Como é difícil da gente viver como espírito? Vamos lá. Obras póstumas? Obras póstumas. Nós encontramos dois casos muito interessantes para a gente começar a compreender a questão do desejo, a questão
da vontade, que vem muito antes das nossas atitudes, muito antes da nossa ação efetiva. Olha que interessante que nós encontramos. Está na parte dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas. Um camponês proprietário foi visto na cavalariça pelo seu cocheiro, com o olhar dirigido para os animais. No momento mesmo em que estava a comungar na igreja, ou seja, a pessoa estava lá na igreja, participando do culto, e ele viu o outro companheiro conhecido daquela propriedade. Mais tarde, narrado o fato ao seu pastor, este lhe entregou em que pensava ele no momento da comunhão. O camponês respondeu: para dizer a verdade, pensava nos meus animais. Aí está explicada a sua aparição, replicou o eclesiástico. Parece que faltou um pedaço aqui, gente. Eu acho que eu entendi, que o cocheiro foi visto pelo camponês, não é isso? Não. O camponês viu o cocheiro. Na primeira parte você entendeu diferente. Você viu. Um camponês proprietário, ele se cavalaria, o cocheiro. com um olhar de descoberta para os animais, mesmo que está na comunidade deles. Eu tenho, vou olhar aqui agora. O cocheiro viu ele. O cocheiro viu o camponês. Olha para as costas, que eu acabei de comprar. Eu acho que tinha. Mais alguma coisa? Peraí que ela vai falar, a minha Eliane está procurando aqui. Maria Emília vai nos socorrer aqui. Aí qual o tema? Qual o tema? No culto, na missa, Ela fez isso. ele estava tão preocupado com as suas questões de trabalho, que mentalmente ele estava lá no pasto, na fazenda, E alguém o viu. pensando nos animais que precisava cuidar, pensando nos seus afazeres. E o fazendeiro o viu na fazenda, achou aquilo estranho, porque ele sabia que ele não estava lá, deveria estar Achou, mas ele achou. na igreja. Me dá uma marcador, deixa eu E o camponês marcador ali. responde: para dizer a verdade, pensava nos meus animais. Você viu o marcador que estava? Obrigada. A segunda história é bem impressionante, mas mais fácil da minha compreensão, pelo menos. O juiz de cantão, J, na França, certo dia mandou seu secretário a uma aldeia dos arredores. Passado algum tempo, ele o viu entrar de novo, pegar um livro no armário e folheá-lo. Perguntou-lhe bruscamente por que ainda não havia ido aonde mandara. A essas palavras, o secretário desapareceu. O livro caiu no chão e o juiz o coloca em cima de uma mesa, aberto como caíra. À tarde, quando o secretário regressou, o juiz interrogou sobre se alguma coisa lhe teria acontecido no caminho. Se tinha voltado à sala, onde naquele momento se achavam. O secretário respondeu: não, fiz a viagem na companhia de um amigo. Ao atravessarmos a floresta, pusemos-nos a discutir acerca de uma planta que encontráramos, e eu lhe disse que, se estivesse em casa, seria fácil mostrar a ele uma página de Linneu que me daria razão. Era justamente esse o livro que ficará aberta na página indicada. Outro exemplo do pensamento nos levar até o local, uma espécie de sonambulismo, poderíamos dizer, Desdobramento? Mais desdobramento. desdobramento, né? Desdobramento. E
E aqui nós estamos falando de coisas triviais e comuns. E o desejo como o fator principal. O desejo nos movendo até o referencial do pensamento. Agora imagina, gente, nas questões do exagero, nas questões do sentimento, onde poderemos chegar com os nossos pensamentos. Por isso que Jesus nos adverte que, em verdade, quando pensamos em algo, ali já estamos cometendo alguma coisa. Estamos errando algo, provavelmente, quando ele nos adverte. Ele fala de pecado. E dependências. A gente falou no início aqui que quando a gente fala dessa palavra, todo mundo atribui as questões da matéria. É isso mesmo? E o que seria dependência, além dos exemplos que a gente trouxe? Vamos ver se cabe aqui na parede, né? Jogo, consumismo, internet, anorexia, esportes radicais, vitimismo. Pode parar por aqui ou quer continuar? Continua. Eu não achei a minha ainda. Eu também não achava. Porque olha só, gente, Anorexia. somos seres espirituais. Quando estamos sentindo algo interior que precisa ser trabalhado, preenchido ou saciado, muitas vezes, por estar vivendo nesse turbilhão, no automatismo, nós temos buscado sempre fora algo para preencher dentro. E tudo aquilo que a gente busca fora, o que vocês acham? Preenche ou não preenche? Não preenche. E às vezes deixa consequências terríveis no nosso perispírito e na nossa consciência. Vocês pediram, então vamos mais. Pessimismo, exercícios físicos. Aqui, pessoal, quando a gente encontrou esse exemplo de esportes radicais, exercícios físicos, a gente não está falando de fazer esportes radicais ou exercícios físicos de forma moderada, não. É aquela pessoa que vai para a academia de manhã, volta à tarde, de segunda a sexta-feira, final de semana. É o exagero que a gente está falando aqui. Raiva, depressão, bebidas alcoólicas. Aqui vieram dois, ó, comida e pessoas. Mas dependência de pessoas. Tem gente que se mata por causa de namorado. Tem gente que Carência. Carência. Porque somos seres individuais, não é verdade? Chegamos na encarnação, fomos gerados no ventre da mãe, mas nos desligamos do cordão umbilical e somos seres individuais. Vamos nos relacionar na encarnação. E eu queria dar uma notícia para vocês. Não sei se a Maria já deu essa notícia. As ruins eu já dei todas. As ruins já foram todas, né? O máximo que vai acontecer com cada um de nós aqui, gente, a gente vai desencarnar. Só isso. Não é tão ruim assim, não, né? É aquela coisa que a gente conta numa novela, ou fala assim, no final ele morre. Mas como que a gente vai fazer a nossa passagem? Agarrado no companheiro ou na companheira? No filho querido?
no irmão de alma, no amigo, não podemos. Porque às vezes, esse nosso comportamento de apego, de não aceitação, que o outro tem a vida dele, que o outro tem o seu caminho, nós que estamos aqui estudando numa casa espírita, se não trabalharmos isso, podemos virar um obsessor da pessoa que tanto amamos. O Chico Xavier falava, né? Amor demais é um perigo. Como assim, Chico? Amor demais é um perigo? É, tudo em excesso é perigoso. Doce demais dá diabetes. A gente tem que saber amar. A gente tem que saber se colocar com moderação, com equilíbrio. E tem mais, né, gente? Sexolatria, idolatria ao sexo, sexo desequilibrado. Porque sexo, gente, é divino, não tem problema nenhum. O sexo, aliás, nós estamos aqui frutos do sexo que é divino, que é criador, e a energia sexual, ela rege as relações, os planetas são regidos pela energia sexual. O problema aqui, mais uma vez, é o exagero. As drogas, que não poderia estar de fora, a maledicência. Essa, na hora que eu leio aqui, até escorre aqui, gente. Essa é complicada, né? Às vezes vem uma coisa de dentro, assim, que eu não sei explicar, mas me dá uma vontade de falar de alguém. E a orelha queima, né, Maria? Cleptomania, colecionismo. Colecionismo? Sim. Tudo que é exagero é vício. Por quê, gente? Nós vamos desencarnar e vamos levar a nossa coleção? Não tem jeito. Certa vez a gente teve uma vivência, né, particular, que fomos a um ateliê. Fui acompanhar minha mãe para fazer uma compra de um vestido de festa que ela iria usar no casamento. E no caminho que a gente estava em direção a esse ateliê, ela nos abordou falando que alguém tinha sugerido um outro endereço, uma outra loja. Se tinha problema, eu falei assim, não, eu não sei nada de vestido de festa, vamos lá, né? E chegamos numa rua, em um bairro aqui de Belo Horizonte, e curiosamente era uma rua familiar, que a gente já conhecia, já tínhamos ido a essa rua e ido a uma casa específica da rua. Aí comentamos um com o outro, nossa, que coincidência, né? Logo nessa rua, olha a casa da senhorinha fulano de tal, ali. Nossa, é mesmo. Vamos ver o endereço, será que é lá? Aí olhamos o endereço e não era. Aí deu aquele alívio, né, gente? Nossa, que susto, né? Não era. Aí estamos procurando o endereço na rua e nada de achar. Aí tínhamos o telefone da loja, ligamos para a loja. Estamos procurando o número tal. Não, mas não é esse número. É o número do outro lado da rua. Quando a gente olha, era a tal casa. Para a gente foi uma emoção, porque a proprietária da casa já havia desencarnado há uns 6 a 8 anos, e os últimos dias ela apresentava um quadro de Alzheimer, e a gente sempre que podia, a gente visitava e estávamos com ela lá, naquela companhia assim que a gente sabe que ela nos percebe,
mas ao mesmo tempo a pessoa não consegue expressar a felicidade ou alguma outra coisa com a nossa presença. E foi muito emocionante para a gente, porque a gente observou que a casa inteira tinha virado um ateliê, mas tinha sido preservado todo o jardim, todos os cômodos, paredes, janelas, portas, idênticos ao que era antes. E nos deu uma emoção muito grande. A gente orou por essa companheira, ficamos muito emocionados e tudo, e depois ainda regressamos. Minha mãe acabou comprando o vestido da festa nessa loja, voltamos lá para os ajustes, para buscar e tudo mais, mentalizando novamente, fizemos oração e tudo. Comentamos com um companheiro aqui da casa, com o Fred, e falei com ele: nossa, Fred, mas muito curioso esse caso, você não acha? Henrique, curioso, mas você serviu de ônibus, porque a companheira muito provavelmente estava lá apegada àquela casa. Mas Fred, já faz tanto tempo, será que foi isso mesmo? Henrique, pela descrição que você trouxe, e depois a gente veio a descobrir com a família, que a casa tinha sido alugada para a dona da loja, com a condição de não mexer na estrutura da casa e no jardim. Olha o apego aí. Então, uma família religiosa, uma família assim, que tem uma prática religiosa, eles não são espíritas, mas a gente percebeu que tinha algo no quadro daquela casa que não estava normal, ou melhor, é normal, mas que tinha um aspecto espiritual que a gente foi usado como auxílio, indiretamente ou diretamente. Ela veio para a reunião. Ela veio para a reunião mediúnica, né? Acabou, viu, gente? Não quero botar mais vício, não, senão ninguém dorme essa noite. Nós trouxemos também algumas passagens do Novo Testamento que nos faz refletir um pouco além sobre a dependência. Nos faz refletir uma espécie de olhar de observação. Vou tentar passar a ideia para a gente aqui para ver se a gente consegue trabalhar junto. Está no Evangelho de João 14, versículo 1. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque muitas vezes nós não temos nos movimentados no sentido espiritual por falta de fé, por imaginar que não vai dar tempo. Sabe aquela coisa? O melhor a se fazer é um caminho, mas esse caminho vai demorar muito, eu não posso esperar. Eu quero fazer do meu jeito e agora. E nessas escolhas, às vezes, imediatistas, a gente acaba caindo nessas armadilhas dos maus hábitos, dos vícios. Tem um companheiro que esteve aqui na casa há uns 12 anos atrás. Ele faz um trabalho muito interessante com pacientes com dependência química e viçosa. Professor Luiz Cláudio. Certa vez ele disse que ninguém se vicia em dar martelada no dedo, porque é muito ruim dar martelada no dedo, dói, né, gente? A gente cai é no que a gente gosta. Então a questão da tentação, que a gente fica assim, ai meu Deus,
Me livre da tentação, me livre da tentação. Cai nessa não, bobo. Porque a gente cai naquilo que a gente gosta. Se a gente não tiver maturidade para enxergar, é ali que a gente se envereda na situação. Então, quando Jesus nos traz para a gente ter calma, para a gente acreditar no propósito, que Deus, Ele está aqui regendo todos nós, Ele sabe o que é melhor para a gente. É claro que a gente não vai ficar aqui parado, de braços cruzados, esperando Deus agir por nós. Ele espera a nossa busca. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Nós temos que fazer o movimento, mas com equilíbrio, né, gente? Movimento imediatista, movimento egoístico, tem nos trazido consequências há séculos. Ô Henrique, só uma pergunta. Então, você falou que uma dependência era o pessimismo. Pode. Você falou que uma dependência seria o pessimismo. Você falou que a gente cai no que gosta. Então, quem é pessimista gosta de ser pessimista, se comprar naquilo? Deu para escutar no fundo, pessoal? A pessoa que é pessimista, ela não percebe que ela é pessimista. Não? Esse que é o problema. Não. Ela acha que ela está fazendo o melhor com aquele comentário. Sabe aquele nosso olhar de julgamento exterior, de sempre identificar o lado negativo, né? Um exemplo antigo, vamos ver se tem um pincel aqui. Não precisa não, Marinê. Vamos imaginar que tivesse um pontinho preto aqui. Aí a gente... não vai ficar assim muito bom, porque tem um cartaz ali e tudo mais. Mas dá para identificar o pontinho preto, não dá, pessoal? O nosso olhar é muito assim. A gente identifica o arranhãozinho do automóvel, o rasgadinho da roupa, a manchinha da toalha. A gente não vê a extensão da toalha, a toalha é belíssima, mas se tivesse uma manchinha aqui, nossa, mas nem para usar no dia de festa, é uma manchinha aqui, coisa. A gente é assim. E não percebemos esses comentários. A gente acha que a gente está fazendo o melhor, a gente está colaborando. Né? O Evangelho nos traz que somente lobos caem em armadilha para Deus. Já viu o lobo cair em armadilha para elefante, gente? Tem que ser armadilha para roupa, né? Ou seja, a gente cai no que a gente gosta. Tem uma outra passagem que a gente trouxe, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado, pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Tem algumas traduções, essa aqui a gente pegou na tradução do Haroldo, algumas traduções que trazem assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, algo assim. O que quer dizer essa passagem? Tem várias interpretações, né, gente? A gente não está querendo aqui fechar o assunto, não. Mas o que a gente pode depender do tema da tarde? Vamos pegar um exemplo lá daquele quadro maravilhoso lá que a gente apresentou. Vocês lembram da raiva? Sabiam que a raiva também
pode ser uma dependência? Então eu saio de manhã para trabalhar. Se eu tiver um carro, eu pego o automóvel. Estou no trânsito de Belo Horizonte. Tranquilo, né, gente? O trânsito de BH está super tranquilo. Já voltaram às aulas, então tem bastante carro junto com a gente no trânsito. De repente, eu sofro uma fechada. E o que vem de ímpeto nesse momento? Vem a raiva. Ah, mas eu sou espírita, eu não posso ter raiva. Gente, eu frequento essa casa aqui, eu não sei quanto tempo, eu estou com raiva. Nós temos raiva. É algo natural que surge do espírito. O problema é que, como a gente não observa a raiva, a gente entra na raiva e metemos a mão na buzina, xingamos, emitimos pensamentos pouco fraternos para a pessoa, ao ponto que, se a gente trabalhar essa passagem, eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado. Veio a fechada. Ninguém gosta de tomar uma fechada. Mas aceite, já aconteceu. E observe. Porque a raiva, geralmente, ela surge daqui assim, do peito, origem das emoções. E ela vem. Observe, porque a raiva ela vai sair, e se a gente não der vazão a ela, continue observando, ela vai continuar, vai perder força, vai esvaziando como se fosse uma bexiga e vai passar. E se já conseguimos emanar pensamentos de fraternidade para aquele companheiro, do tipo: nossa, ele deve ter me fechado, mas nem viu que me fechou. Às vezes ele está com mais pressa do que eu. Às vezes ele não é um tão bom motorista, mas vai em paz, siga em frente. Um bom dia para você. Porque é uma forma, gente, da gente aceitar o que nos visita e não virar joguete do sentimento. Porque, não sei vocês, mas toda hora eu me vejo numa situação que eu perdi o controle, e quando eu vejo, já aconteceu. Outro dia, para a gente ver assim, como que a mente está no automatismo, a gente precisou sacar um dinheiro no banco. Aí a gente entrou na agência, comprou a caixa eletrônica, e assim, não tinha ninguém próximo. Digitamos lá a senha, saiu o dinheirinho, aí pegamos o dinheiro, colocamos na carteira, saímos da agência, chamamos um veículo no aplicativo, um táxi credenciado pela empresa. Aí, quando o táxi estava chegando, o nosso gestor me ligou no celular, comecei a falar com ele. A pessoa abriu a porta do carro, ela me identificou que o endereço era ali e tudo mais. Eu entrei no veículo, ele sabia o meu destino, no cliente que a gente iria visitar, e eu estou falando com o gestor, ele está me passando um monte de coisa, e o motorista que está ali, eu nem olhei para a cara dele. Na hora que termina o itinerário, na hora que está terminando a viagem, desligo o telefone, olho para ele, assustado. Ô, companheiro, boa tarde, né? Ou seja, as coisas estão muito fáceis, muito acessíveis para a gente. E a gente às vezes se assusta porque a gente está virando máquina daqui a pouco. Tem algo de errado, gente, da gente sacar dinheiro no caixa eletrônico,
chamar um veículo para nossa locomoção através de um aplicativo. Não tem nada de errado. É um conforto que a tecnologia nos oferece. Mas custava, ao entrar no carro, eu pedir licença à pessoa que estava comigo ao telefone. Então, boa tarde. Olá, como vai? Mas aí a gente só vê as coisas depois que acontece e a gente fica assim, gente, que mundo maluco, né? E a gente tem vivido um pouco assim, né? Tem alguma questão, pessoal? Vocês queriam levantar? Pode passar? Do livro Boa Nova, a gente trouxe a lição do apóstolo Bartolomeu. Vocês conhecem essa passagem? Do bom ônibus? Vocês não leem livro não, gente? Bartolomeu era aquele apóstolo do Cristo. Ele era muito fiel, sempre presente, mas ele gostava de lamentar. Ele era um pouco pessimista, um pouco... acho que a palavra é pessimismo mesmo, né? Ele achava que tudo aquilo que estava acontecendo era muito difícil, e às vezes ele estava com a visão querendo que a coisa fosse mais rápida, né? Aliás, os apóstolos, a gente estudando a personalidade de todos eles, a gente se vê ali no discipulado, porque a gente lembra muito de Judas, né? Vou te passar. A gente lembra muito de Judas, porque deu um beijo no Cristo e o entregou aos soldados romanos. Mas a gente não se lembra de Pedro, que titubeou e o negou, de Mateus, antes do sermão da montanha. Ele vira para Jesus assim, no canto, e fala assim: mestre, esse evangelho redentor maravilhoso aqui é só para gente que tem raciocínio, não é para qualquer pessoa. Jesus vai lá e prega para os doentes, para os cegos, para os leprosos, ou seja, todos buscando algo imediato para a vida terrena, e Jesus sempre falando para espíritos eternos. Então a gente se vê nessas histórias porque a gente quer resolver as coisas hoje e agora, e nem tudo se resolve assim. Então eu vou ler um trechinho aqui, pedir licença a vocês, é bem curtinho. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Ou seja, ele estava achando pesado essa história de reforma íntima, de mudança de atitude. O Evangelho exige, Senhor. E Jesus responde: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Porque nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? O tempo todo, gente, Jesus esclarecendo que temos que viver como espíritos, pois somos espíritos eternos. Não podemos deixar apagar a esperança. A gente sabe de alguns casos, né, devido a
tarefa no Hospital Espírita André Luiz e sabemos de casos maravilhosos de famílias que se uniram, de pacientes que venceram o desafio. Mas alguns ainda estão no caminho, estão buscando vencer a si mesmo, vencer as dificuldades. Eu confesso a vocês que no início, quando a gente foi convidado, nós fomos na amizade. Algumas pessoas da casa foram à frente, nos chamaram e a gente se envolveu na tarefa no Hospital Espírita. E no início eu não conseguia identificação com a tarefa, porque a gente se reúne com os pacientes internos toda semana. Um dia da semana a gente se reúne para falar de evangelho, para ter um contato amigo com a pessoa que está ali temporariamente. E de alguns anos para cá, a gente começou a ter uma abordagem no sentido que a gente está vendo aqui hoje, que o vício não é só da substância química ou do álcool. A gente trabalhando com o paciente, numa forma de espelho, ele mostra para a gente as nossas limitações. Por exemplo, ali no quadro tem vários, né? Vamos voltar aqui para ti. Não, mas como ele te mostra isso? Como ele faz? O que ele faz que ele te mostra isso? A vivência do paciente, a dificuldade dele mudar o pensamento, de mudar a atitude, a gente vai identificando que nós temos dificuldades diversas que a gente até então não enxerga, que precisamos trabalhar e mudar. São vícios morais, né, gente? Que esse sim, a gente leva conosco. Porque o que é o vício, como a gente aprendeu nas primeiras telas? O vício é um mau hábito. E o que é a virtude? Um bom hábito. Então a gente precisa transformar algo que está em desalinho em algo transformador, belo, bom. Seria alguma coisa assim, se você falou que não se identifica às vezes com a tarefa, não me identificava no começo. Significa o quê? Se você pensa assim, com isso não vai ter jeito, depois se você se reconhece pessimista, mais ou menos isso, um exemplo, seria isso? Você falou que o outro te faz enxergar como no espelho, seria isso? Eliana. A questão era por aí. É que a gente chegava lá com o entendimento que a gente estava para ajudar o companheiro. Uma postura de superioridade. Quando a gente começa a identificar no companheiro que nós temos coisas a serem trabalhadas, muda totalmente o trabalho. É nesse aspecto que no início não fazia muito sentido para a gente estar lá. É claro que a gente, através da disciplina, né, do companheirismo que foi criado com aquele grupo, a gente estava sempre presente. Só uma licença aqui. Eu acho que a questão da dependência tem a ver com o nosso interesse pessoal, como o Henrique falou. Então eu vejo uma pessoa que está lá dependente do esporte radical. Eu nunca vou cair nessa. Isso não vai me atrair. Eu não tenho a mínima afinidade com isso. Mas a minha dependência é maledicência. Tanto é difícil para aquele que está dependente do esporte radical, como para aquele que está na maledicência se libertar. Porque há uma dependência, é difícil a libertação. Comer chocolate.
Para uns não tem nem atrativo. E para outros ele morre por causa daquilo. Então a dificuldade de se libertar da dependência também é pessoal, individual e complicadíssima para qualquer dependência. Acho que o importante é falar sobre o vício da religião também. Tem pessoas que focam a religião somente como ponto de vida. Mas existem outras coisas na vida, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a pessoa só fica naquilo também. Acho que é um vício também, existe esse vício. E voltando ao hospital, eu acho que o estresse do ambiente do hospital gera em você, no povo que estão participando, quando sai daquilo, com vontade de comer mais, ou de beber, ou de fumar, então gera um estresse, vai aumentando o vício. No hospital, são duas coisas para responder, A e B. Como é que você chama? Certo. Certo. A primeira Que eu acho que o estudo é exagerado também da religião. Da religião. Ficar só na religião, pensando isso, automatismo. Fanatismo. a gente poderia ter colocado religião aqui. É. Vocês concordam? Fanatismo. né? No sentido do exagero, gente. Lendo o dia inteiro, aquilo, não sai daquilo. Tem muitas coisas acontecendo. Nós temos que entender o seguinte: a religião, ela não é o mal. Ela é um meio para nos ligarmos a Deus, nesse sentido. O religar, nosso companheiro está lembrando aqui. Mas eu concordo, se a gente não sai da casa espírita ou do templo religioso, seja ele qual for, nós estamos deixando tarefas por fazer. E a Maria Emília trouxe aqui a questão que é muito pessoal, é muito íntimo, é de cada um. Ou será que eu posso virar para um sacerdote de uma outra crença, que ele vive essencialmente a religião 24 horas, e falar com ele que ele não pode viver aquilo? Se ele ficar, com licença, por exemplo, lendo, você não vai praticar, você não vai ter os irmãos que precisam de ajuda, eu acho que está no vício também. Nesse aspecto, você trouxe um lado interessante. Na doutrina espírita, que nós fazemos parte, por isso a gente vai falar dela, nós trabalhamos o aprendizado na doutrina, no estudo do Evangelho, no trabalho edificante e na oração. Se a gente não meditar no que estamos fazendo, se a gente não buscar inspiração para o trabalho fraterno de melhor qualidade e não colocarmos em prática o que estamos aprendendo, concordo com você, não faz muito sentido. Mas graças a Deus, nós espíritas, a gente tem se esforçado. Não que estamos uma belezura, como a nossa companheira Alda disse, mas nós precisamos nos esforçar no sentido de meditarmos mais, olhar mais para a nossa centelha divina, para o nosso verdadeiro eu, porque quando a gente começa a trabalhar na própria tarefa, na casa religiosa, seja ela qual for, sem esse olhar de superioridade, a gente se compadecer com a dor do companheiro, a gente começa a se transformar, né? Agora, a outra questão que você trouxe do hospital, me permita discordar, porque é uma alegria toda vez que a gente vai lá. Mas não é para todos, né? Sim, mas é um processo. No início não era... Aquele paciente que pode te afetar. Por mais que você esteja preparado, ele vai mexer com você. E isso vai gerar um estresse. Isso aí com certeza. Então, o tempo vai te calejando nisso. Mas não são coisas imediatas. Sim, mas é questão de imediatismo, né? Se eu tivesse a ilusão de sentir um pouquinho que eu já sinto hoje, no início da tarefa, há 10 anos atrás, eu não teria descoberto o que eu consigo sentir hoje. Porque no início era muito árido, era muito distante para a gente.
A gente não se sentia envolvido na tarefa. E a gente costuma dizer no hospital duas coisas: que graças a Deus eles nos emprestam a chave, porque talvez se não emprestasse a chave a gente não sairia de lá pelos nossos problemas. E que o paciente ele fica no hospital espírita André Luiz em torno de 30, às vezes 40 dias no máximo. Nós estamos lá há quase 10 anos. Qual será que é o mais necessitado? A gente vai para servir, mas a gente acaba recebendo muito mais do que imaginamos. Né? É um auxílio mútuo que Jesus nos fala. Você queria falar? Eu acho que o foco tem que ser mais pessoal. Quando você vê o que isso na outra pessoa, ele serve como um aprendizado. Porque aquilo que incomoda no outro, a gente está cheio. Todo mundo escutou, pessoal? Ele está trazendo que o que a gente identifica na pessoa que a gente está observando, que nos incomoda, é exatamente o que está dentro de nós, porque senão a gente não identificaria. Um exemplo. Nosso exemplo é bem difícil, né? Pensar um exemplo. Você queria falar? Você falou que essa exemplo. Ele estava falando que, às vezes, é estressante ir lá ajudar. Não é. Porque, primeiro, que nos dá uma alegria muito grande poder servir, não é verdade? E também, a gente nunca está sozinho quando a gente está pronto para esse trabalho, tem uma equipe espiritual que está na frente. Quando a gente chega nos lugares, a gente está. Então, a gente não está trabalhando sozinho também. A gente tem essa retaguarda, né? Uma vez, aconteceu muitos anos lá. Agora é o exemplo. Pode pôr o microfone. É o exemplo. É o exemplo. Ai, gente, uma vez, há muitos anos atrás, lá em Curitiba, eu trabalhava com crianças no hospital, fui convidada por uma amiga. Eu não era espírita nessa época, nem nada, não entendia muito do assunto espiritual, só através dos livros. Então, eu ajudava umas crianças, ela ajudava, eu ia com ela, crianças com câncer, novinhas, recém-nascidas e tudo mais. E quando eu saía desse trabalho, eu parecia que estava flutuando. Eu não conseguia caminhar, parecia que meu corpo ia na frente. E eu fiquei muito preocupada com isso. Eu falei, meu Deus, como é que pode eu sair de um trabalho onde eu só vejo tristeza, crianças sofrendo, e eu estou flutuando? Está errado. Eu fiquei apavorada, mas não tinha com quem conversar. Estudando, né, aqui na casa já há mais de 20 anos e tudo, eu vim entender, porque a gente recebe muito mais que a gente doa. Então a energia que eu recebi era tão boa, tão grande da equipe espiritual, que com certeza estava lá, eu saía flutuando. Eu não sentia meu pé no chão, sabe? Parecia, e eu fico feliz. Como é que pode? Né? Então, isso que ele falou, não estresse jamais. É interessante, né, gente, que a gente busca fora prazeres na substância química, ou na bebida, ou na comida. Mas existem prazeres espirituais que a gente ainda nem experimentou, que nos dá essa sensação de flutuar, de preenchimento, de alegria, que é indescritível, não é verdade? Prazeres que não são efêmeros, que passam e deixam um vazio dentro de nós. São prazeres reais da alma. Tem quanto tempo que aconteceu isso com você? Eu tenho muitos anos, em 1983, por aí. 83. Quando você lembra desse caso, volta tudo. Olha que coisa boa. Eu nunca mais esqueci. Isso não é tirado de nós. Na verdade, nós estamos quase no horário. Eu gostaria de trazer um exemplo dessa casa espírita de
de Viçosa, que a gente até citou um pouco mais cedo. Como que é feito o trabalho nessa casa que nos tocou muito e nos mostra que a gente não pode deixar apagar a esperança. Quando um dos trabalhadores que organizaram essa casa de acolhimento a pacientes com dependência química, o professor Luiz Cláudio, nós temos inclusive um material do seminário que ele deu aqui na biblioteca. Quem quiser ou que tiver oportunidade depois de pegar emprestado, a biblioteca disponibiliza. Eu não sei se ela está funcionando por causa da reforma, mas em breve estará acessível para todos nós. Então ele conta nesse seminário que ele estava passando, ele é espírita, e ele estava passando assim numa via pública, e ele viu um companheiro assim ao relento, um senhor já de idade, morando na rua. E aquilo me incomodou bastante. E a pessoa exalava álcool e estava ali totalmente desamparado. Então ele começou a buscar em oração algo que ele estava sentindo que ele poderia fazer, que era chegado o momento dele fazer algo. E a sua mentora espiritual, o Luiz Cláudio, ele é médium ostensivo, a sua mentora espiritual demonstra para ele o local que seria essa casa, que ele iria fundar uma casa para acolhimento dessas pessoas dependentes do álcool ou das drogas. E é mostrado para ele essa casa, como que seria trabalhado a casa, quantos pacientes seriam recebidos por mês. Se não me engano, são 12 pacientes. E ele começou a envolver pessoas, começou a se concentrar mais na ideia. E a sua mentora disse o seguinte, que para ele realizar o trabalho, ele precisaria fazer duas coisas. Primeiro, ele não poderia receber nenhuma ajuda material do paciente. Deveria ser totalmente gratuito a sua estada naquela casa. Ou seja, um gesto de caridade totalmente desinteressado. E a segunda condição, que na entrevista com o paciente e com os familiares, eles deveriam receber aquele irmão, olhar nos olhos e dizer: eu te amo. E ele conta que no início era meio desconfortável, meio mecânico assim, porque não estava acostumado a fazer. Mas depois, com a repetição, a coisa se tornou espontânea. E qual que é o diferencial dessa casa? A gente sabe que clínicas respeitadas de referência nessa área têm um índice de recuperação em torno de 25% até 30%. Lá na Casa do Caminho, Viçosa, já chegou a ter o índice, são 12 pacientes, de 6 pacientes saírem com a cura, reabilitados. Ou seja, 50% dos pacientes. Teve momentos que chegou até um pouco mais, quase 60% dos pacientes. E qual que era o diferencial, gente? Certa vez a gente teve a oportunidade, algumas vezes, de ir lá, mas dessa vez a gente ficou hospedado na cidade e fizemos visitas na casa, participando de atividades com os pacientes, refeições com os pacientes. E na oportunidade a gente perguntou para um companheiro que estava lá em tratamento se ele, o que ele estava sentindo, qual que era a experiência que ele estava tendo, porque ele já tinha passado por outros tratamentos em outras casas. Aí ele era uma pessoa do interior muito simples e ele respondeu mais ou menos assim: nossa, mas aqui é muito bom, aqui tudo funciona, todo mundo respeita a gente e eu estou me sentindo muito bem aqui. Mas nas clínicas que você passou não era da mesma forma, não?
Algumas até que eram mais ou menos dessa forma, mas a grande maioria colocava eles para fazerem trabalho forçado, para eles ficarem ocupados, sem momento de reflexão, sempre com a mente ocupada. O que consegue com esse processo? Apenas abstinência. A pessoa não vai ter contato com a substância, ela tem a falsa impressão que ela está bem, mas a pessoa não está refletindo, a pessoa não está trabalhando o que precisa trabalhar. E o companheiro acrescenta: sabe uma coisa, pensando bem, que aqui é diferente? Aquele moço que me recebeu, primeira vez que eu vi aqui, eu nunca vi aquele moço. Ele falou que me ama. E sabe que ele sempre está aqui, me chama pelo nome, e sempre que tem oportunidade, ele fala que me ama. Eu não sei não, mas eu estou desconfiado que esse cara me ama mesmo. Ou seja, gente, a pessoa se sente acolhida, ela se sente enxergada, e isso faz toda a diferença. Por isso que o índice de recuperação no tratamento nessa casa, ele é diferenciado. Ah, mas o pessoal fica lá o quê? Uns 2 anos então. 2 meses é o tempo máximo que o paciente pode ficar. Então, gente, era essa a nossa proposta. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? A gente agradece a Deus pela oportunidade. Trouxemos uma música que é muito conhecida de todos nós, mas na preparação do estudo, a gente, vasculhando em alguns arquivos, a gente relembrou essa música. É a música Imagine, do John Lennon, tocada por um grupo de cantores de rua, não sei se vocês conhecem, que ficaria como mensagem de esperança para as famílias e para os amigos que conhecem pessoas com esse quadro, e para nós mesmos, né, gente? Que a gente precisa trabalhar as nossas dependências. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you'll join us, and the world will live as one.
wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man.